Os gastos das câmaras municipais com excesso de diárias chamam a atenção do Ministério Público Estadual. Com 15 vereadores, Câmara de Cascavel gastou somente com diárias em 2021, mesmo no período da pandemia, mais de R$140 mil. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Promotores de justiça observam em todo o Ceará as elevadas despesas das câmaras de vereadores durante o ano de 2021, em meio à pandemia da Covid-19. Com a realização de sessões virtuais e com menos viagens, a maioria dos vereadores ficou em home office, ou seja, trabalhando em casa, do que participando de reuniões ou no contato presencial com as comunidades que representam no Legislativo. A realidade mostra, porém, um retrato diferente e, ao invés de redução de despesas, como exemplo com diárias e viagens, os gastos são considerados elevados. Um desses casos que desperta a atenção do Ministério Público Estadual está na cidade de Cascavel, onde em 2021, com menos sessões e menos atividades em função da pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal gastou somente com diárias um total de R$141.200. Os vereadores Flávio Guilherme Freire Nojosa e Raimundo Gladson Oliveira Bezerra e a vereadora Priscila Monteiro da Silva embolsaram cada um, ao longo do ano, R$16.800 em diárias. O que chama atenção a título de curiosidade para o Ministério Público é que 7 dos 15 vereadores participaram de 4 viagens a Mossoró, no Rio Grande do Norte, Gravatá, em Pernambuco, Brasília e Natal, para seminários sobre agentes públicos municipais e marcha dos legislativos municipais. Outro fato curioso: para a mesma viagem, com o mesmo número de dias, foram pagos valores diferentes para os vereadores. Alguns receberam R$3.200, outros a importância de R$2.800, enquanto um terceiro grupo embolsou com diárias R$2.400. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O repórter Carlos Alberto trouxe como exemplo ilustrativo sobre essas despesas nas câmaras municipais o caso da cidade de Cascavel. O que chama a atenção, entre tantos aspectos relatados nessa reportagem, jornalista Beto Almeida, é que no mês de abril do ano passado, quando os vereadores participaram de um desses seminários, não lembro aqui se foi em Gravatá, Mossoró ou Natal, nessa listagem feita pelo nosso repórter Carlos Alberto, nós estávamos num período de pandemia com restrições sanitárias para viagens e principalmente aglomerações, reuniões. Então, os vereadores saíram de Cascavel, receberam diárias de viagem, de hospedagem para participar dessas reuniões. E aí, jornalista Beto Almeida, diante dessa situação, como é feita a cobrança pelo Ministério Público Estadual para chegar à conclusão de que não houve excesso, ou se houve excesso? Afinal, ao longo de um ano, com muitas atividades suspensas, como nas casas legislativas, que tivemos na maior parte do tempo sessões virtuais, com o distanciamento entre os próprios vereadores, servidores, sem a ocupação do plenário, e de repente aparece aí, Beto Almeida, essa fortuna, R$141 mil em diárias para viagens, repito, no período da pandemia, quando existiam restrições sanitárias em função da Covid-19. A suspeição, vamos dizer assim, ou a desconfiança do Ministério Público, Luzenor, é legítima, porque tem que estar de olho, tem que estar observando. Agora, é fácil também investigar. O Ministério Público, querendo, tem como, por exemplo, cobrar desses vereadores uma coisa simples. Tem relatórios. Eles produziram relatórios desses eventos dos quais eles afirmam ter participado, Zenor. Tem, por exemplo, comprovantes de hospedagem, de que se hospedaram. Tem fotos, tem registros de que de fato estiveram presentes nesses locais para esses eventos. Porque durante, como você citou, um período em, por exemplo, abril do ano passado, o Ceará, o Brasil ainda vivia ainda sobre, como vivemos até hoje um pouco menos, mas mais ainda no ano passado, sobre a égide da Covid-19.
Covid-19. Não era só aqui no Ceará, em todos os estados brasileiros. Então, por exemplo, a maioria desses eventos era realizado, Zenor, de forma virtual. Era para isso que existe a tecnologia, inclusive facilitou a vida de muita gente participando sim de eventos necessários, mas de forma virtual. Aí não, todo mundo deu um jeito presencialmente de ir partir do Ceará, no caso aí de Cascavel, para ir para essas cidades, para justificar diárias. Luzenor, é muita coisa para ser investigada sim, e precisa, porque na realidade é o seguinte, os vereadores precisam entender que eles precisam inicialmente, eu não duvido que você tem que se qualificar, que você tem que estar atualizado, que você tem que trocar informações. Agora, com a tecnologia que nós dispomos hoje, com uma Covid espalhada pelo Brasil todo, pelo mundo, você se deslocar para justificar diárias de viagem é algo, no mínimo, que precisa sim olhar atento de quem deve fiscalizar essas prestações de contas, Luciano. Dá para ser útil, dá para fazer desempenhar um bom trabalho, um bom mandato, sem necessariamente estar contribuindo para esses gastos exorbitantes em diárias de viagens. Como você mesmo antecipou, jornalista Beto Almeida, é importante que os vereadores do município de Cascavel já se preparem ou resgatem esses relatórios sobre já faria isso. Os seminários, sobre os gastos com a viagem, sobre a hospedagem, o transporte, tenha sido de ônibus ou carro próprio ou de avião, mas é importante que para maior transparência, afinal, a Casa Legislativa, o Poder Legislativo, gera uma expectativa muito grande pelo papel que cada um dos vereadores, dos parlamentares exerce na fiscalização. É atribuição dos próprios vereadores fiscalizarem o que faz o Poder Executivo. Então, essa autofiscalização, essa preocupação de mostrar transparência, seriedade nos gastos, é também dever e obrigação dos vereadores. E nesse caso específico de Cascavel, o espaço está aberto aqui no jornal Alerta Geral para explicação sobre essas despesas. Afinal, não é apenas na cidade de Cascavel que existem esses excessos, as estripulias e também os gastos excessivos com diárias para os vereadores. Exatamente, já pode até aproveitar em nome dessa transparência de quem realmente faz as coisas de forma legítima, até já encaminhá-los, comprovantes de diárias de hotéis, de pousadas, de gastos realizados durante o evento, de presença, porque é isso mesmo que cabe a qualquer gestor público prestar conta de seus atos.